Tudo começa quando o médico vai até o quarto que está Carlinhos e fala que está tentando localizar o ortopedista, e mexe na perna dele e o menino grita. E então ele fala que não há dúvidas, e que ele terá que operar às pressas, antes que seja tarde. Ele fala que o menino não poderia ter caído, mas Stephanie fala que não pôde evitar. E então o médico diz que assim que o cirurgião chegar ele será operado, e deixa o quarto, e Stephanie fala que se soubesse que não serviria para nada teria voltado para casa. Na mansão, Fidelina pergunta para Paulina como está Carlinhos, e ela diz que nada bem, e que vai até lá vê-lo, e lamenta por não ter tantos direitos como os de sangue. Mas Fidelina fala para ela não ficar assim, porque sabe que ama essas crianças como filhos. Paulina agradece e Fidelina fala que antes ela era muito diferente, mas agora está boa, e Paulina diz que agora é outra, e Fidelina diz que literalmente, porque ela parece irmã gêmea de Paola, e então Paulina diz que precisa ir. Ela chega no hospital e pergunta para Carlos Daniel o que aconteceu, e ele diz que o menino terá que operar às pressas, e Paulina fica nervosa e fala que vai tentar falar com o médico, mas ele tenta impedir dizendo que a enfermeira já está fazendo isso. Paulina fala que é mais interessada do que ela, e então sai do quarto e encontra com a Stephanie. E fala que não deveria ter saído dali, e deixa claro que é a mãe de Carlinhos, porque o ama dessa forma, e se ela estiver incomodada que vá embora. Paulina vai até a sala da enfermaria e pede por favor para a enfermeira ligar de novo para a casa do cirurgião, para saber aonde podem encontrá-lo. No quarto, Stephanie reclama com Carlos Daniel sobre a forma que Paulina falou com ela. E ele diz que não quer problema, e manda ela deixar a mãe cuidar dele, mas Stephanie diz que ela não é a mãe verdadeira, porém Carlos Daniel diz que o menino pensa assim, e manda a irmã ir para casa se não estiver satisfeita, mas ela diz que não vai. E nisso a enfermeira liga para a casa do doutor e passa o telefone para Paulina, que fala com a mãe dele e explica que seu filho precisa ser visto com urgência por ele, e então fala para a enfermeira que a mãe dele foi tentar falar com ele. No quarto, Carlinhos geme e chora, e pede. Por outro lado, Paulina consegue falar com o doutor, e então conta para a enfermeira que ele já vai chegar no hospital, e nisso ela vai falar com Pedro, e avisa que vai passar a noite ali, e pede para ele esperar Stephanie para levá-la para casa. Ela vai para o quarto, e Carlinhos fala que está com muita dor. Mas ela garante que já vai passar, e Stephanie fala que em breve ele estará aprontando de novo. Paulina fala que Pedro está esperando ela para ir à casa, e então Stephanie diz que isso é o melhor, e então vai embora. Carlinhos pede para a mãe não o deixar, e Paulina diz que pensou que ele ficaria bem com a tia, mas já viu que não é assim, e então promete que vai ficar com ele. Um tempo depois, Stephanie sai do hospital, e o médico cirurgião está chegando, e ele entra no quarto e vê o estado do menino, e fala que vai operar ele agora. Carlinhos fala que tem medo, mas Paulina fala para ele ficar tranquilo, porque precisa fazer isso, senão não poderá mais andar. Carlinhos chora dizendo que não quer morrer, e Paulina fala que vai ficar tudo bem, e em seguida a maca chega para levar ele, e então eles saem da sala. E Carlos Daniel fica dizendo para si mesmo que é culpado, mas que Paola também é. No dia seguinte, vovó Piedade fala para Cacildra que gostaria de saber de seu bisneto, mas Paola não ligou, e em seguida Stephanie aparece e a vovó fala que ela deve ter feito algo no hospital para ter que voltar para casa, então Stephanie conta que o
Sobrinho fez um show quando não viu a mãe no quarto, e então caiu da cama. Vovó Piedade diz que com certeza quando Paola chegou ele se acalmou, e comenta que gostaria de saber do bisneto. No hospital, Paulina chega no quarto e Carlos Daniel quer saber se a cirurgia já terminou, e ela diz que sim, e que Carlinhos está em observação, e então diz que vai ligar para a vovó Piedade. Na mansão, vovó Piedade é avisada que Paola está ao telefone, e então ela fica feliz dizendo que vai receber notícias de seu bisneto, e então vai atender, e nisso Adelina aparece para falar com Stephanie, que reclama do sobrinho e de Paola, e diz que espera que o irmão um dia odeie tanto a cunhada como ela. E enquanto isso, vovó Piedade fala ao telefone com Paulina, que conta sobre o estado de Carlinhos, e então a vovó fala para ela ficar tranquila, porque Stephanie não vai voltar ao hospital, e pergunta se está tudo bem com ela e Carlos Daniel. Paulina diz que sim, mas comenta que tem horas que sente vontade de ir embora, mas Piedade pede para ela não fazer isso, porque a chegada dela naquela casa foi intencional. Paulina fica assustada e pergunta como assim, e então a vovó volta atrás e fala que o retorno dela foi ótimo, porque ela chegou diferente. Então Paulina fica aliviada. E nesse meio tempo, William está na sala de Paola falando com os clientes de qualquer jeito. E então Leandro chega na sala e diz que pensou que a senhora Paola estava lá. Mas ele sabe. E Leandro pede para ele ligar para o hospital, mas William fala que não tem um número, e fala que isso pode esperar, e então ele sai da sala. De volta ao hospital, a enfermeira pergunta se Paulina não está cansada, porque já está há 2 dias ali, e ela diz que sim, e a moça se oferece para ela ir tomar algo, e Paulina fala que mais tarde, e então a enfermeira fala que vai ver seus outros pacientes. Na fábrica, William vai até Viviana, e chama ela para ir até o escritório, e garante que não é nenhum lobo, mas ela diz que ele parece. Eles vão para a sala de Paulina, e William diz que ela é muito linda, e quer saber aonde ela mora, mas Viviana fala que não importa, afinal ele nunca vai até lá. William pergunta se ela é comprometida, e quer saber o que Leandro é dela, e Viviana fala que é só um amigo de sua madrinha e mais nada. William fala que está louco por ela desde a primeira vez que a viu, e Viviana fala que é mentira, porque está casado, mas ele garante que Stephanie é uma mulher amargurada e eles nem se falam direito, e então Viviana pergunta o porquê ele se casou com ela. Se foi pelo dinheiro. No hospital, Paulina fala para Carlos Daniel ir para casa descansar, e ele diz que seu lugar é ao lado do filho, mas ela fala que a fábrica também precisa deles, e garante que o que ele poderia fazer pelo menino já foi feito, e agora é só questão de dias para ele se recuperar. De volta à fábrica, William fala para Viviana que sua mulher era boa, mas agora não gosta mais dela, e está louco por Viviana, mas ela diz que não acredita, e que sua madrinha a ensinou a não confiar nos homens, mas William fala que quando a madrinha dela o conhecer ficará encantada. Ele fala que quer ficar com ela, mas Viviana diz que não, e então dá risada escondida e abre a blusa. E William fala que vai se divorciar, e ela fica surpresa e diz que então eles podem pensar nisso depois. Ela sai da sala, e William vai atrás dela, e então Stella fica olhando os dois, e William agarra Viviana e fala que quer ela agora, mas ela manda ele se divorciar primeiro e depois eles conversam. E então Stella fala para ele tomar cuidado, porque a esposa pode descobrir. Na mansão, Patrícia conversa com Stephanie sobre Carlinhos,
e ela fala que o garoto só quer ficar com Paola, e Patrícia fala que eles enxergam ela como mãe, porque não conheceram outra, e Stephanie fala que assim ela coloca Carlos Daniel numa posição de estar sempre agradecida a ela. No hospital, Carlinhos fala para o pai ir descansar, e Carlos Daniel tenta argumentar, mas o menino diz que ele precisa trabalhar, e que sua mãe está ali, e nada vai acontecer. E então Carlos Daniel se despede dele, e quando vai saindo, Carlinhos pergunta se ele não vai dar um beijo na mamãe. Carlos Daniel volta e beija Paulina, e então eles saem do quarto, e ele fala que fez isso pelo menino. E ela diz que tudo bem, e pede para ele nunca duvidar do amor que ela sente. Ela volta para o quarto, e Carlinhos fala que está feliz porque o pai dele a ama, e pergunta se ela está triste porque seu tio Rodrigo se foi. E Paulina fala que em breve todos eles serão felizes, e Carlinhos fala que ela também. E ela diz que não sabe por quanto tempo a felicidade dela vai durar. No jardim, vovó Piedade conversa com Stephanie e Patrícia, que lamenta sobre a ida de Rodrigo, mas a vovó garante que em breve ele voltará, e Stephanie fala que ele precisa estar na fábrica dele, e não deixar Paola tomar seu lugar, e então a vovó defende ela, e Stephanie fica com raiva e sai. Patrícia fala que não tem nada contra Paola, e a vovó diz que ela está ajudando muito a empresa, e Patrícia lamenta que Rodrigo não verá isso. Mas a vovó garante que em breve ele estará de volta. E então Leandro se aproxima e se oferece para almoçar com ela, mas Viviana não quer, e então ele fica com raiva quando vê William e pergunta se ela está de gracinha com ele. No hospital, Lisete chega com Patrícia e vai falar com Carlinhos, e nisso Paulina pergunta por Rodrigo, e Patrícia conta que ele não conseguiu trabalho. E então Paulina fala que ele poderia voltar à empresa, mas Patrícia diz que não tem coragem de sugerir isso, e então Paulina diz que fará isso. E conta que resolveu que ele vai continuar recebendo o salário como se estivesse trabalhando ali, e então Patrícia fala que ela é muito boa. Leandro passa um sermão em Viviana, e ela fala que ele não pode ficar se metendo na vida dela, mas ele diz que a esposa de William é uma das donas da empresa, mas ela não quer saber e fala que não se importa com isso. E então Leandro sai furioso. Um tempo depois, Stella vai até a sala de Stephanie e conta para ela que William está se engraçando com uma das trabalhadoras, e conta que o nome dela é Viviana. Na cafeteria do hospital, Paulina conversa com Patrícia, e fala que está muito arrependida de ter deixado Carlinhos ir à fazenda, mas Patrícia fala que Carlos Daniel não a culpa, e diz que ela mudou demais. E pergunta se ela o ama, e Paulina garante que sim, e diz que infelizmente agora não pode dar o que ele quer. Ela fala que tem uma verdade sobre ela que um dia poderá contar, e garante que ela e vovó Piedade serão as primeiras a saber, e deixa Patrícia intrigada. No escritório, Stephanie vai reclamar com Carlos Daniel sobre Viviana, e manda ele demitir ela, porque está distraindo os homens, mas Carlos Daniel fala que Paola que decide isso. Porém Stephanie bate o pé dizendo que quer demiti-la. No hospital, a enfermeira avisa a Paulina que o doutor quer falar com ela, e então Patrícia vai ficar com as crianças e ela vai até a sala do médico. O doutor fala que a cirurgia de Carlinhos teve uma complicação, e que infelizmente ele não poderá caminhar por muito tempo. Carlos Daniel fala para Stephanie que primeiro vai falar com Viviana, e ela manda ele tomar cuidado para não se encantar também como foi com William, e então Carlos Daniel fala que agora entendeu tudo, e diz que isso não é novidade,
mas ela fala que se não existissem mulheres levianas, não teriam maridos adúlteros. Mas Carlos Daniel fala que esposas frias também são culpadas, e então ela fala para ele não se meter em sua vida íntima e sai. Leda chega e pergunta como está Carlinhos, e ele diz que recém-operado, e ela fala que quer vê-lo, e Carlos Daniel fala que vai agora mesmo para lá. No hospital, Paulina quer saber se Carlinhos vai se recuperar. E o doutor fala que só saberá com o tempo, mas conta que isso é uma longa espera, e que em alguns casos o paciente pode ficar inválido, e então Paulina fica apavorada e pede para o doutor fazer o que for preciso para o menino ficar bem. E nesse meio tempo, Carlos Daniel e Leda chegam no hospital, e então entram no quarto e cumprimentam Carlinhos e Paulina. E Leda mostra o presente que levou para ele, e Paulina resolve sair do quarto e Leda vai atrás. Ela fala que Paulina é a culpada de tudo que aconteceu, e ela diz que fez o que sua consciência mandou, e Leda fala que Carlos Daniel está cansado, e que pediu a companhia dela para ir ao hospital, e então Paulina agradece por isso. E Leda tenta alfinetar ela dizendo que o marido deve estar cansado dela, mas Paulina garante que sabe do seu potencial, e não vai se preocupar por mulheres como ela estarem interessadas em seu marido. Em casa, vovó Piedade fala para Adelina que quer ver seu neto, e ela diz que também, e fala que pode ficar com o menino para a senhora Paola descansar. Mas a vovó fala que ela pode se encarregar disso. Stephanie chega furiosa e fala que tem uma garota nova na fábrica que Paola contratou, que está se insinuando para os homens, e então a vovó fala que se ela quer preservar seu casamento, então que comece a se cuidar mais. E enquanto isso, Leda fala para Paulina que se um dia tiver o amor de Carlos Daniel será para se casar com ele. E ela pergunta se Leda realmente acha que ele vai se divorciar, e ela diz que pelas crianças não, mas por ela sim. Carlos Daniel aparece, e então Paulina pede para Leda dar licença a eles, e ela diz que vai ver Carlinhos, e então ele pergunta se tem algo de errado, e ela conta que o doutor disse que houve uma complicação, e que Carlinhos pode demorar muito para voltar a andar, ou então ficar inválido para sempre, e deixa Carlos Daniel nervoso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.